How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. Shalom, shalom, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, ou como nós pronunciamos aqui na nossa matriz da faculdade, com os nossos alunos e com você, aluno do curso à distância, por correspondência ou semipresencial, Reirene Touquírio, ok? A paz do Senhor em grego, glória a Deus. E hoje, em especial, nós estamos iniciando mais uma videoaula desta matéria tão importante para o nosso crescimento e elevo espiritual, que é a disciplina, a matéria, a ciência chamada antropologia, ok? É isso mesmo. Hoje nós teremos aí a 6ª aula, ok? Da matéria antropologia. Ok, pessoal? Antropologia. E eu quero já frisar aqui, ok? Deixar aqui a priori marcado para nós podermos sempre pensar dessa forma. Estamos estudando teologia, então dentro da teologia, lembre disso, sacerdotal, tradicional, ortodoxa, cristocêntrica, pentecostal, dentro da teologia, então nós estamos estudando antropologia bíblica e teológica. Ok, pessoal? Antropologia bíblica e teológica, ok? Não estamos estudando o homem dentro da filosofia ou estudando antropos e logia do ponto de vista filosófico. Estamos estudando do ponto de vista bíblico e teológico. Então, antropologia bíblica e teológica, ok? Visto que nós já falamos aqui sobre o evolucionismo, e também agora sobre o criacionismo, iremos dar continuidade aí, lembrando que nós já passamos aí por 4 dias da criação, e agora iremos entrar aí no 5º dia da criação, para nós compreendermos a criação. Lembrando que é importante nós observarmos aqui, eu vou seguir os passos, lembrando que no primeiro dia nós já falamos aí sobre a luz, né, dentro da criação, Vaiomer Elohim Yehi Or, ok? Nós temos aí a palavra Or para a luz, Vaiomer Elohim Yehi Or, ok? Disse o Senhor, haja luz. Vamos lá? Vaiomer Elohim Yehi Or, ok? E disse o Senhor, haja luz, ok? Nós temos aí no 2º dia também, lembrando que nós já falamos bastante sobre isso aí, o firmamento, não é isso? Firmamento. E nós temos aí também a porção seca no 3º dia, ok? A porção seca no 3º dia.
Lembrando que eu preciso fazer o desenho aqui para nós marcarmos, né? Lembrando que no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1. No 2, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ok? Então nós temos aqui Deus criando a luz, ok? Essa luz nós subentendemos dentro do estudo luz cósmica. Nós temos aí uma expansão, ou firmamento, ok? E neste firmamento, nós temos aí a separação das águas que estão sobre o firmamento e as que estão debaixo do firmamento. Haja visto que Deus também disse para as águas que estão debaixo do firmamento se ajuntarem em um só lugar. Então agora nós temos aí, no terceiro dia, a porção seca. Então, no primeiro dia, nós temos aí, ok? A luz cósmica. No segundo dia, nós temos aí o firmamento, ok, pessoal? E no terceiro dia, nós temos aí a porção seca, ok? Olha que legal, ficou legal para ilustrar aí. No quarto dia, nós temos aí, pessoal, os luzeiros, mas nas versões modernas está escrito luminares, ok? Luminares, lembrando que com esses luminares Deus criou aí, ok, pessoal, o sol, né, tradicionalmente aí vou fazer o desenho, e a lua, junto também às estrelas, ok, pessoal? E nós temos aí, então, o quarto dia, ok? Vou fazer aqui uma setinha, como também já havia feito ali, para nós marcarmos aí os luzeiros. E agora sim, nós vamos adentrar no quinto dia. Lembrando, pessoal, que quando nós olhamos para este cenário, é necessário nós lembrarmos que antes de Deus criar a luz, as águas já existiam sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o que diz o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando Deus cria a luz, essa luz que nós dentro do estudo observamos como luz cósmica, nós temos aí, após a luz, a criação do firmamento, a expansão chamada céus. Então nós temos aí agora o ajuntamento das águas, porque a expansão separa águas de cima, águas de baixo. Deus manda as águas de baixo se ajuntarem em um só lugar e disse, haja a porção seca. Olha o que diz aí no versículo de número 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Então, Deus mandou que a porção seca aparecesse, e a porção seca apareceu, ok? Visto que agora nós temos um cenário, ok? Esta água, nós sabemos que, quando Deus manda ela se ajuntar e disse para aparecer a porção seca, aí surgem também os mares, os rios e assim por diante. É nesse cenário que nós temos também agora, a vida está propícia para que ela comece a existir. Lembrando que agora passa a existir não somente os mares, mas nós sabemos que também toda a erva, tudo que vai ser chamado de planta aí do ponto de vista da biologia, está no versículo de número 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Olha que legal, hein, pessoal? Então nós temos aí, ó, além da porção seca, o ajuntamento ser chamado mares, Deus manda que comece a existir as plantas, as ervas, a relva, as árvores frutíferas e assim por diante. Então nós temos aqui agora, ok? No quarto dia,
o cenário da vida já dentro da matéria, ok? Nós vemos aqui as plantas, as árvores e assim por diante. Então veja que antes de Deus criar os animais, a vida animal, o homem, ok? Ou seja, que iria consumir, usufruir, até mesmo os animais precisam que o cenário esteja pronto para que eles venham então viver, sobreviver e se alimentar dentro da cadeia que nós chamamos de cadeia alimentar. Então, veja como a criação de Deus é perfeita. Deus cria luz, firmamento, porção seca, aí os mares, os rios e assim por diante aparecem. Na mesma consequência do terceiro dia, nós temos aí então as plantas, relvas, árvores frutíferas e assim por diante. Então nós temos aqui agora a vida aparecendo, ok? Já existe luz. Agora no quarto dia, nós vamos ver Deus criar aí no versículo 14, ok? Veja, a vida passa a existir e Deus coloca os luminares, o sol e a lua. Olha que importante, agora nós temos todo o cenário para que a vida ela possa literalmente existir. E nós vamos entrar aqui agora em um ponto muito importante, que é o quinto dia da criação. Lembrando que nós estamos lendo Gênesis, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 26. E hoje nós vamos ler aí o versículo de número 20, para nós iniciarmos, ok, pessoal? Olha aí. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. É aqui que nós vamos iniciar a nossa videoaula de hoje, a sexta aula da matéria Antropologia Bíblica e Teológica. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, te glorificar e te pedir que uma vez mais o Senhor nos abençoe nesta aula, abrindo as nossas faculdades mentais, para que nós venhamos então compreender de uma forma extraordinária esta matéria que é tão importante para as nossas vidas. Que o Senhor ilumine os nossos pensamentos e que nos faça crescer não somente no conhecimento, mas também na graça e no conhecimento. É que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Ok, pessoal? É muito importante nós lembrarmos, ok, que estamos estudando a doutrina do homem. Vamos para o slide? O quinto dia, criação da vida marinha e as aves. Olha aí, a referência de Gênesis capítulo 1 é o versículo 20 ao versículo de número 23, ok? É importante que nós venhamos fazer a leitura. Eu vou ler o slide, nós vamos fazer uma pausa, depois vamos ler o texto, ok? As águas separadas em doces e salgadas têm vida. A ordem divina no versículo 20 é: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Esta primeira ordem inclui todos os animais aquáticos, marinhos e todas as espécies de aves. O texto fala de enxames de seres viventes, no versículo 22. Está escrito no versículo 23 que houve tarde e manhã. Esta escritura tem gerado polêmica aos estudiosos. Alguns intérpretes ensinam que a preferência aqui é a de um dia de Deus e não ao comum, limitado por minutos e horas. Entendem que o começo de cada ato da criação é chamado manhã, e a conclusão deste específico ato divino é chamado tarde. Ok, pessoal? Veja que nós estamos trabalhando aí com o quinto dia da criação, ok? Então nós temos aí, ok? Os peixes e as aves, ok? Então nós temos os peixes
e as aves dentro da criação no quinto dia. Mas preste muita atenção. Atenção! É importante, ok, nós observarmos algo muito importante dentro deste texto bíblico que nós acabamos de ler, ok, pessoal? Nós não fizemos a leitura, lemos aí para começar e orar o versículo 20. Então eu vou retroceder, vou ler o 20 até o 23. Versículo 20. E disse Deus, lembrando que eu estou usando aqui a Bíblia Pentecostal, ok? É uma Bíblia muito boa, indico, é uma Bíblia de estudo maravilhosa. Lembrando que todo seminarista tem que ter aí pelo menos 3 Bíblias de estudo para fazer comparações, e sempre que você precisar de um tipo de estudo específico, você terá uma Bíblia à sua disposição para poder fazer e concluir o seu estudo, ok? Olha o que diz o texto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. O 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto, ok? Então veja que no quinto dia, ok? Nós temos aí a vida marinha, ou seja, os peixes, os seres que vivem nas águas, de todas as espécies, e isso de forma abundante. E nós temos também as aves que voam nos céus. Só que quando Deus manda se multiplicar, Deus manda se multiplicar aí, se você ler aí o versículo de número 22, a multiplicação é na terra, ok? Então nós temos as aves que voam, a multiplicação das aves, visto que Deus já havia mandado que as águas produzissem abundantemente, segundo as suas espécies. Nós temos todos os tipos de vida marinha e também das aves, agora passando a existir aí no quinto dia. Então nós temos já aqui o começo, ok? Mas preste atenção que aqui nós não temos, ok? Os animais que estão na terra, apenas as aves que voam nos céus, Deus manda se multiplicar na terra, mas ainda não temos aqui os animais, ok? Mas temos a vida marinha passando a existir e todos os seres que vivem na água e também que vivem voando nos céus, ok? Então agora sim, no sexto dia, iremos entrar aí nessa questão tão importante que é o sexto dia da criação, lembrando que o homem foi criado no sexto dia, ok? Mas eu tenho aqui, como nós já aprendemos alguns aspectos sobre a criação, eu preciso falar para vocês, em especial sobre cada um desses assuntos que nós já falamos. Nós falamos aqui sobre a teoria ex nihilo, você se lembra? A criação de uma forma contínua. Nós temos também o hiato, ou hiato, como nós pronunciamos, alguns pronunciam hiato, pronunciamos de uma forma mais acadêmica, hiato, que é a teoria da lacuna, ou conhecido como a teoria do caos. Nós temos aí também a teoria, né, da criação do ponto de vista científico, quando nós falamos sobre o evolucionismo, através de uma partícula de vida passou a existir as coisas, enfim, mas isso dentro do evolucionismo. Tratando do criacionismo, nós temos aí o ex nihilo e a teoria do hiato. Vimos aqui também, relacionada à questão da expansão, a teoria do canópio, ok? Nós temos aí o comentário do aluno Rudney de Piruíbe,
em que ele fez uma pesquisa. Tinha um site específico que trazia toda a teoria do canópio, mas esse site não está aparecendo lá online, ok? Você consegue encontrar aí a teoria do canópio. Eu vou estar deixando aí para vocês o link na descrição do vídeo também, para vocês poderem acessar aí a teoria do canópio. Você que não conseguiu, você que não teve acesso, eu estarei postando aí o link para que você possa baixar, ver e estudar essa teoria, que é a teoria do canópio, ok, pessoal? E nós temos aí ainda uma outra teoria que agora nós estamos observando, ok? Que é falar sobre o ponto de vista daqueles que observam os 6 dias. E nós temos agora um estudo aí a ser abordado sobre os 6 dias da criação, aonde divergem aí os pensamentos em qual ponto de vista? Se os 6 dias da criação foram 6 dias terrenos ou 6 dias divinos. Haja visto que quando Moisés recebe a revelação divina para escrever, nós estamos já em um período tardio, avançado, relacionado à criação. Quando nós vemos aí Deus dando a Moisés, por exemplo, a lei, isso é aproximadamente o ano 1500, ok? Antes de Cristo. Lembrando que a criação, do ponto de vista bíblico, teológico, nós temos aí 4.000 anos de história antes de Cristo, ok? E aí sim, nós vamos chegar aí no ano 1500, nós temos aí Moisés recebendo a lei aproximadamente neste período. Então nós temos aí agora a compilação, aonde nós vamos ter aí os livros sendo escritos pelo patriarca Moisés. Então Moisés vai relatar os 6 dias da criação. Então, há uma divergência de pensamentos em que, se quando Deus inspirou o profeta, o homem de Deus, Moisés, para escrever, este legislador, né, da nação de Israel, chamado Moisés, quando Deus usa Moisés, será que Deus estava revelando que eram 6 dias terrenos do tempo Cronos, ok? O tempo terreno, ou se era no tempo Kairos, o tempo de Deus, eternidade, ok? E nós temos um texto para aqueles que pensam, aqueles que levam em consideração o pensamento de que Deus criou o mundo em 6 dias divinos, ok? O embasamento bíblico para este pensamento é o de 2 Pedro, capítulo de número 3, e versículo de número 8. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8. Olha o que diz o texto. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, se que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Oh, glória a Deus! Olha que interessante. Então, nós temos aqui a revelação bíblica pelo apóstolo Pedro, na Escritura Sagrada de inspiração divina, de que um dia para Deus é como 1000 anos terrenos para nós. E 1000 anos para nós terreno é um dia divino. Então fica aqui a pergunta: será que quando Deus ele criou todas as coisas, lá no capítulo 1 de Gênesis, nós temos aí do versículo 1 ao 26, nós temos o espaço da criação a partir ali do versículo de número 3, será que eram dias divinos ou será que eram literalmente dias terrenos, ok? Eu quero saber a sua opinião sobre este assunto, para saber que você também está aí acompanhando este estudo, ok, pessoal? Então, deixa aí o seu comentário. Você acredita que eram 6 dias divinos ou que eram 6 dias terrenos? Deixa a sua resposta, muito simples, ou dias terrenos
ou dias divinos, e assim também vou saber que você está participando desta videoaula, que é a 6ª aula da matéria Antropologia, ok? Antropologia bíblica e teológica. Ok, pessoal, visto que nós abordamos já aí o aspecto da criação, em especial aí do 5º dia, e trazendo essa questão se eram ou não, ok? 6 dias divinos ou 6 dias terrenos, visto que está dentro do conteúdo do slide, está no livro, está na apostila. É muito importante que você leia o livro, é muito importante que você leia os textos bíblicos, ok? Em especial nesta videoaula, e até nós terminarmos aí o 6º dia, ler de Gênesis 1, versículo 1, até o versículo de número 26. Então vamos lá, no primeiro dia, luz, no segundo dia, firmamento, no terceiro dia, porção seca, no quarto dia, luminares, sol, lua, estrelas, e no 5º dia, pessoal, nós temos aí a vida marinha e as aves, ou seja, os peixes e as aves que voam nos céus. E Deus disse para que a vida, né, os seres que habitavam nas águas se multiplicassem abundantemente. Da mesma forma, Deus também mandou que as aves se multiplicassem na terra, ok, pessoal? Então nós temos aí, em especial, a observar que a vida não passou por evolução, mas Deus foi criando de uma forma perfeita o ambiente numa sequência tão especial para que a vida começasse a existir. Oh, glória, eu senti a presença de Deus aqui. Deus, ele cria a luz, né? Haja visto que já existia as águas. Então Deus manda que uma expansão, o firmamento, que é chamado céus, passe a existir. Deus então faz com essa expansão, com esse firmamento, separação das águas que estão em cima e das águas que estão debaixo do firmamento. Ele manda que as águas se ajuntem e agora apareça a porção seca passa a existir. A água que fica ali, a Bíblia chama de ajuntamento das águas. O nome vai ser mares, Deus vai chamar o ajuntamento das águas de mares. E agora passa a existir também as plantas, a relva, todas as árvores frutíferas e assim por diante. Então a vida literalmente passa a existir, porque através da água, veja que através da água, Deus manda aparecer a porção seca. É importante nós voltarmos lá no texto de 2 Pedro, o mesmo capítulo de número 3, ok? E olha que interessante, hein, pessoal? Anote esse texto, vou dar para vocês uma pérola especial. 2 Pedro, capítulo de número 3, olha que interessante, pessoal. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 6. Preste muita atenção neste texto. Abra sua Bíblia, pegue uma caneta marca-texto ou a caneta, mas marque esse texto. É uma pérola para você lembrar quando nós trabalharmos a questão da criação, falarmos que Deus é criador, quando lermos o Salmo de número 19 e o verso de número 1, nós lembrarmos deste texto que nós vamos ler agora. Olha só que interessante. Eu vou ler o 5 e o 6. Olha o 5 que diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Olha o que diz o 6. Pelas quais coisas apareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ok, pessoal? Olha que interessante. Então nós vemos a revelação divina de Deus através da sua palavra, dizendo que a terra foi tirada do meio da água. E da água, olha aqui, ó, diz assim, ó, que os céus e a terra que foi tirada da água, a terra que foi tirada da água, né? E no meio da água subsiste. E o 6 diz assim: pelas quais coisas apareceu o mundo de então, coberto com as águas
do dilúvio. Diz que todas as coisas existentes foram cobertas pela água do dilúvio, ok, pessoal? Existem algumas pessoas que dizem que essa expressão toda a terra se relaciona a uma questão geográfica daquilo que Deus estava fazendo em um ponto geográfico específico. Mas quando trata de dilúvio, diz que as águas cobriram toda a terra, ok, pessoal? Então é importante. E aqui nós temos um texto sensacional que nos revela que, de fato, a terra que subsiste no meio da água foi coberto com as águas do dilúvio. Então é muito importante nós observarmos. Então nós temos aí o 5º dia da criação. E agora, havendo a água, as plantas, nós temos aí agora o início da vida com seres viventes, ok? Os peixes e as aves, a vida marinha e agora as aves que voam nos céus. E nós temos aí Deus dando início à vida dos seres viventes, haja visto que a planta, a erva, as árvores frutíferas dentro da matéria orgânica, dentro da biologia, nós sabemos que tem vida, mas não são seres viventes. Então nós temos aqui a matéria criada por Deus, a vida agora existindo através das plantas, da erva e das árvores, mas agora nós temos aí também, além da vida que já está existindo na criação, nós temos agora a criação de Deus em seres viventes, os peixes e as aves que voam nos céus, vida marinha e agora as aves. Olha que interessante, e nós já iremos entrar agora na 7ª aula, próxima aula que virá, nós começaremos a aprender sobre o homem, visto que antes de aprender sobre o homem, nós iremos conhecer também a vida animal, né? Deus criando os animais para depois criar o homem. Eu vou deixar uma pergunta aqui para você, para nós finalizarmos esta videoaula. Você acredita, se eu te dissesse que não foi apenas o homem que foi criado da terra? Você acreditaria? Então eu lhe aguardo na próxima videoaula. Ok, pessoal? Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million